Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você especificamente sobre Jesus. A aula número 4, que fala sobre o nosso mestre. E eu quero deixar claro aqui algumas referências muito importantes sobre quem é Jesus e quem não é Jesus. O que as pessoas falam sobre ele que na verdade não tem a ver com ele. O que a Bíblia fala a respeito do nosso mestre. Então vamos se aprofundar na palavra? Vem comigo. Muitas pessoas acham que Jesus aparece na Bíblia apenas no Novo Testamento, mas ele já está desde Gênesis sendo predito como se manifestando lá na frente, em profecias. Então ele foi falado em Gênesis, Moisés anunciou também Jesus, os profetas anunciaram a Cristo, e então no Novo Testamento ele aparece, ele surge encarnado como um ser humano também, sendo Deus e sendo humano, fazendo os seus milagres para então registrar a sua obra nessa terra e fazer aquilo que estava já combinado com o seu Pai no céu, para realizar a sua grande obra de redenção, salvação e nos levar cada vez mais perto dele. Em Gálatas, no capítulo 4, no verso 4 e 5, diz o seguinte: vendo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei. Então, qual é a plenitude do tempo? Jesus não veio em uma época aleatória, Ele veio exatamente na plenitude do tempo, quando era realmente combinado, não foi algo que Deus não planejou. O nascimento de Cristo foi planejado, programado naquele período específico. E a partir de então nós temos aí a divisão da história antes de Cristo e depois de Cristo. Ele nasceu exatamente no período em que Deus já havia combinado ali, a Trindade já havia combinado a existência de Jesus aqui na Terra. Existem 4 dimensões em que Jesus foi revelado na Bíblia. A primeira delas é que ele era um homem normal, um carpinteiro que vivia na Terra sendo um ser humano normal, com todas as suas rotinas, necessidades, A segunda é que ele foi um homem extraordinário enquanto viveu na Terra. A partir do momento que ele iniciou o seu ministério, que começaram a ser escritas as histórias e os milagres, ele operou muito milagre nessa terra. Ele foi um homem extraordinário, ele revelou a glória de Deus através da presença dele. Ele também é descrito como o Messias, o aguardado, aquele que era profetizado no Antigo Testamento para ser manifesto então no Novo Testamento. E ele também foi uma divindade. Ele foi 100% Deus encarnado em um corpo 100% homem, e sendo a junção das duas coisas, 100% homem e 100% Deus. Jesus é o centro de tudo, através dele todas as coisas foram criadas. Ele é o centro da Bíblia, ele é o ápice da manifestação divina e da revelação de Deus ao homem. Não tem como ser cristão sem ter Jesus como referência. Jesus não é apenas um homem, não é apenas alguém admirável, um mestre, ele é Deus. E isso é que a gente vai estar comentando hoje aqui nessa aula. Para falar de Jesus, nós temos que começar declarando a nossa fé na palavra de Deus. A Bíblia é a única fonte que nos deixa a revelação de Jesus clara para nós. E como cristãos, nós devemos amar, respeitar, crer e buscar a Deus através da sua palavra, que é uma forma da manifestação de Deus de falar conosco. Não existe cristianismo sem Bíblia. Então, todo o nosso fundamento cristão, ele deve estar baseado na nossa convicção na palavra de Deus. Então, tudo que a gente ouve a respeito de Jesus, o que a gente ouve a respeito de Deus, tem que ser confrontado com a Bíblia. E o que a Bíblia fala a respeito do nascimento de Jesus? Fala que foi de uma forma miraculosa que o Espírito Santo concebeu dentro do ventre de Maria, Jesus, sem um ato sexual envolvido. No ebionismo, algumas pessoas confessam Jesus, mas eles não creem que Jesus veio de um nascimento miraculoso. Então, nós como cristãos que lemos a palavra de Deus, rejeitamos essa tese, porque nós confiamos que sim, Jesus veio, ele foi de forma miraculosa, concebido no ventre de Maria. Então, essa tese, ela não se comporta com a palavra de Deus e nós a rejeitamos.
O arianismo também é um outro grupo de pensadores que eles concordam que Jesus ele é uma criatura soberana, porém eles não acreditam que Jesus é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo desde a fundação do mundo, desde antes, na eternidade. Eles acreditam que Jesus foi criado por Deus em alguma espécie de momento e que sim, ele é superior, mas ele foi criado. E a Bíblia nos deixa claro que Jesus é Deus. Muitas vezes, muitas referências a Jesus que ele estava com Deus. Então nós cremos na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. E não existe Deus sem a participação de um dos três juntos. Então Jesus já existia antes da criação do mundo e ele não foi criado por Deus, porque ele é Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. No monofisismo, eles acreditavam que existia sim uma parte de Deus em Jesus e que existia uma parte humana, mas quando Jesus encarnou no homem, ele deixa de ser 100% Deus e ele deixa de ser 100% humano, se fundindo em algo diferente, como se fosse um semideus. Isso também é rejeitado pela palavra de Deus, que deixa claro que Jesus ele não deixou de ser Deus ao se manifestar em um corpo humano, e que como humano ele jamais deixou de ter todas as dores humanas também. Essas preocupações quanto quem é Cristo, o que realmente ele é, se ele é homem, se ele é Deus, o quanto que ele é, se ele foi criado, se ele é semideus, são discussões que existem há muito tempo. E para evitar que as heresias fossem espalhadas, os teólogos se reuniram em uma conferência que foi considerada a definição de Calcedônia, 451 depois de Cristo, e eles então rejeitaram algumas teses a respeito de Jesus e firmaram, de acordo com a Bíblia, a fé no que nós cremos hoje, né? Foi feita uma declaração, então, sobre quem é Jesus baseado na Bíblia, de acordo com a união desses teólogos, que diz assim, é curtinho, eu vou ler para você. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Ou seja, Jesus ele foi 100% Deus e 100% homem, e ele tinha corpo, alma, justamente igual nós temos, nós seres humanos. Em tudo semelhante a nós, exceto ao pecado, que ele não pecou, né? Gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias segundo a humanidade por nós, e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, em um só mesmo Cristo, Filho, Senhor. Então aqui está deixando claro, na crença que nós temos de que Jesus, ele nasceu da Virgem Maria sem nenhum ato sexual envolvido. Devemos confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis e indivisíveis e inseparáveis. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, que é a natureza divina e a natureza humana preservada, as duas, né? Concorrendo para formar uma só pessoa e em uma subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunham, e o mesmo Senhor nos ensinou e o credo dos santos pais nos transmitiu. Eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem, então, o que é Jesus de acordo com a palavra de Deus. Aqui eu deixei um desenho, né? Nós cremos que Deus, ele é uma trindade e é um só. Nós temos assim, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele é um Deus perfeito em harmonia em três. Sem um deles, Deus não seria Deus, porque ele já vive em perfeita harmonia com ele mesmo, nas três pessoas da Trindade. Nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo, cada um com o seu papel, né? E para demonstrar, então, a natureza divina e humana de Jesus, eu fiz aqui um círculo. Esse círculo, ele é a representação de Deus. E
desse círculo nós temos o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Mas dentro dessas três pessoas, somente um tem corpo. O Pai e o Espírito Santo não possuem corpo. Jesus, ele possui um corpo porque ele veio e encarnou em Maria, né? E nasceu como um ser humano. E então ele tem um corpo. Então, dentro da personalidade de Jesus, ele tem aqui a personalidade divina, que é dividida com o Pai e com o Espírito Santo. E ele tem a personalidade do homem, que pertence somente a ele. Então, nós temos aqui, das três pessoas, o único que tem corpo é o Filho. E como que eu posso dizer que Jesus tem corpo? A Bíblia fala que depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e ele comeu com os discípulos e deu a sua mão para que Tomé passasse nos cravos e sentisse então a cicatriz dele. Esse corpo foi visto pelas pessoas sendo elevado aos céus, depois que ele se despediu por muitas pessoas, não só pelos discípulos, né? Então nós sabemos que Jesus ele foi assunto ao céu com um corpo, porque ele foi encarnado. E ele é uma referência de como nós teremos um corpo depois que nós morremos e ressuscitarmos com ele. Jesus ele é o primeiro a passar por esse processo de ressurreição, né? Com o corpo glorificado. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, fala o seguinte: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Ou seja, Jesus foi o primeiro a ressurgir dos mortos, para dar uma referência a nós também de como será o nosso corpo após a ressurreição. Como cristãos, nós não cremos em reencarnação. Nós acreditamos que viemos uma vez apenas ao mundo e nessa única vez morremos e aguardamos então a ressurreição que nós teremos em corpo glorificado. Então não existe uma replicação para essa evolução que outras religiões acabam falando sobre isso, que nós entendemos pela Bíblia Sagrada, que cremos que é a palavra de Deus, de que não há uma nova reencarnação. Nós temos Jesus como exemplo de que ele não ficou reencarnando, ele veio, deixou a sua palavra, falou que ia nos encontrar, que foi preparar um lugar para nós, e nós temos essa convicção de que ele foi o primeiro a ter esse corpo glorificado e que ele veio para isso, para mostrar para a gente que nós também viveremos em harmonia com Deus, tendo um corpo. Agora eu quero falar com você sobre a natureza divina de Jesus. Talvez você nunca viu Jesus dessa forma. Você talvez tenha visto ele como muitas pessoas o viam, como mestre, como uma criatura de Deus, como um homem muito sábio. Mas você tem que ver Jesus como o Deus que ele é, o Deus que ele pertence, né? Aqui que eu desenhei. E uma coisa também é certa, se você não glorifica Jesus, ele não deixa de ser exaltado, glorificado, estar acima de tudo como ele já está. Só você vai deixar de receber os benefícios da adoração a ele, os benefícios de ser um adorador de verdade a ele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Então agora eu quero falar com você sobre os atributos divinos de Jesus, a pessoa divina de Jesus como Deus, né? Em Isaías, o profeta profetizou de que Jesus nasceria. E ele fala lá no capítulo 9, no verso 6, o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro e Deus Forte. Então ele já dava referência a Jesus como Deus. Outra referência também bem importante é que o tratamento de Senhor ele é um tratamento de respeito para pessoas que têm uma certa autoridade. E quando Maria chega para visitar Isabel, ela estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de João Batista. E aí Isabel sentiu o seu filho mexer dentro do ventre para saudar o ventre de Maria que estava carregando Jesus. E aí Isabel fala o seguinte: e onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isso está em Lucas 1,43. Então, como que Isabel poderia se referenciar a um bebê no ventre ainda como o Senhor? Porque ela já tinha convicção de que o ventre de Maria estava carregando o Salvador do mundo. Uma vez Jesus estava falando com os judeus a respeito da sua vida e da glória do Pai, e ele disse que Abraão se alegrou em saber que Jesus viria. Isso está em João, no capítulo 8 e no verso 56.
Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Como é que Jesus poderia ter visto Abraão se alegrar com a expectativa da vinda dele mesmo, se ele não tinha nascido ainda? E aí Jesus dá uma resposta para eles. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Ou seja, como que Jesus já poderia ser algo antes de algo ter acontecido? É porque ele já existia. E ele não disse assim, antes de Abraão eu já era. Não, eu sou, porque ele está determinando ali o quanto que ele é eterno, ele é atemporal. A divindade de Jesus não tem um tempo passado e futuro, ele é um tempo presente. Então ele era, é e sempre será. Por isso que Jesus fez essa declaração: antes de Abraão eu sou. Antes de Abraão eu já era, eu sou e eu continuo sendo. Os atributos divinos de Deus que estão em Jesus, como a onipotência, eram manifestados nos milagres em que ele fazia, tanto milagres de cura, quanto milagres de multiplicação de pães e peixes, de ressurreição de Lázaro, né? O primeiro milagre que Jesus fez está descrito em João, no capítulo 2, verso 11. E ele deixa claro que foi o primeiro milagre que ele estava fazendo ali, e a Bíblia fala que ele manifestou a sua glória, dando início então ao seu ministério. E quando Jesus manifesta a sua glória, isso revela que ele é um homem de glória, ele é Deus. Quem tem glória para manifestar é somente Deus. Juscelia, quando faz alguma coisa, faz para a glória de Deus. Quando eu faço uma coisa boa, isso não provém de mim. Eu glorifico a Deus através de algum ato. Agora, quando Jesus fazia, ele fazia através da sua manifestação da sua própria glória, porque ele tem glória, ele é onipotente e ele também é Deus. A Bíblia também dá várias referências sobre o conhecimento do pensamento, dos desejos do coração que Jesus conseguia ver. E uma referência está em João 6, verso 64. Alguns de vocês não creem em mim. Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Então não era surpresa para Jesus as pessoas que o seguiam sem crer, apenas para fazer movimento, ou as pessoas que estavam perto dele que com seus pensamentos longe, né? Jesus tinha essa convicção por causa da onisciência. Ele tinha consciência dos pensamentos das outras pessoas, coisa que Satanás não tem, né? Satanás, ele não sabe o que nós pensamos. Ele pode jogar setas, ele pode lançar pensamentos, induzir através de vídeos, áudios, ele pode ver o nosso comportamento baseado no que acontece ao redor de nós, mas ele não sabe o que se passa dentro do nosso pensamento. Quem pode ver é somente Deus, e Jesus tinha essa condição de compreensão e sabia e conseguia compreender e consegue até hoje ver quais são os reais sentimentos e pensamentos que nós temos dentro de nós. O poder de perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados? Vamos supor que você ofendeu o seu chefe. Eu não posso chegar para você e dizer assim: eu te perdoo pela ofensa do seu chefe. Eu te perdoo pela ofensa que você cometeu ao seu cônjuge, ao seu filho. Eu não posso dizer isso, porque não foi eu a pessoa ofendida. Mas Deus pode perdoar os seus pecados cometidos contra as outras pessoas. Por quê? Porque quando nós pecamos, primeiramente nós ferimos a Deus, indo contra a sua santidade, a sua perfeita harmonia de santidade. E aí nós ofendemos as outras pessoas. Como que Jesus pode perdoar pecados das outras pessoas? É porque ele também estava sendo ofendido quando nós pecamos, né? E Jesus chegou e falou para as outras pessoas: os seus pecados estão perdoados. E como ele poderia perdoar, então, se ele não era divino? Tendo sua participação divina, sendo Deus, sim, Jesus poderia perdoar pecados. Isso está lá em Marcos, no capítulo 2, verso 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. E então aqui a palavra de Deus confirma a divindade de Jesus. Jesus também tinha autoridade divina para falar, porque ele não precisava dizer em nome de ninguém. Ele dizia por ele mesmo. Os antigos profetas diziam assim, assim diz o Senhor manda dizer tal coisa, né? E Jesus, ele iniciava as palavras dizendo: eu porém vos digo. Eu, porém, vos digo isso, eu, porém, vos digo aquilo, porque ele falava dele mesmo, da própria divindade dele para as pessoas. Ele não precisava dizer assim, assim diz o Senhor, não. Ele se referia a ele mesmo: eu, porém, vos digo,
porque ele já tinha a palavra direto do próprio, ele era o próprio Deus transmitindo a palavra, a manifestação do próprio Deus transmitindo a palavra para as pessoas que estavam ali ouvindo e para nós hoje que lemos a palavra de Deus. E Jesus é imortal. Nós, como cristãos, acreditamos que Jesus morreu, a carne dele passou pela morte, sim. Não foi um período, né, de dormência, foi morte mesmo. Mas olha só o que Jesus fala em João, no capítulo 2, e verso 19. Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então Jesus sabia que ele estava se referindo ao seu corpo, que morreria, em 3 dias ele passaria pelo estado ali físico da morte, mas veja bem, ele não diz assim, Deus me restituirá, ele diz, eu o restituirei, eu me levantarei. Então o próprio Deus faria isso, ele se permitiria morrer, ele não foi pego de surpresa e não mataram Jesus, ele se permitiu ser entregue pelos nossos pecados e ele mesmo se ressuscitou depois. Então, essa é uma prova da imortalidade de Jesus. Ele se ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e foi assunto aos céus. E lá ele está, mas ele também está presente aí onde estiver 2 ou 3 reunidos. Ele diz que onde estiver reunido no nome dele, lá ele também estará. Porque ele é onipresente também. Deus abomina a idolatria. Deus tem que ser o centro da nossa vida, da nossa adoração. Mas Jesus, ele é digno de ser adorado. A palavra deixa claro que ele merece ser adorado, ele precisa ser adorado, não porque ele não possa viver sem a nossa adoração, mas nós precisamos adorá-lo para nós estarmos em plena comunhão com Deus e estar dentro da sua vontade também. Como isso? Jesus, ele veio na terra, ele passou por um processo de humilhação e agora ele passa por um processo de exaltação também. A palavra fala em Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao 11. Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aí a palavra deixa claro, sim, que Jesus deve ser adorado. Mas como que Deus Pai pode colocar Jesus para ser adorado, sendo que só pode prestar um culto só a Deus, somente ao Deus verdadeiro adorarás? Porque nós cremos aqui na Trindade, Deus é 3 pessoas, 3 em 1. Não existe um triângulo sem uma base. Então todas as 3 pessoas fazem a perfeição de Deus. E aqui nós temos então a perfeição de Deus desenhada também em 3 pessoas para vocês entenderem melhor. Outra referência da divindade de Jesus também é que ele fala na passagem de Mateus 13:41 que enviaria seus anjos. Ele também fala que julgará o mundo, Mateus 25, do 31 em diante. Se assenta em um trono e faz separação de bodes e ovelhas, e ele é um com o Pai, João 10:30. Jesus também reivindicou que ele era um com o Pai, e ele falava também que quem o via estava vendo o Pai. Isso está em João, no capítulo 14, do 7 em diante. E agora eu quero falar com você sobre a parte humana de Jesus, o 100% homem. A Bíblia fala, com algumas referências, que eu já comentei antes, que Jesus nasceu de parto normal. Ele foi gerado dentro de Maria pelo Espírito Santo, mas ele teve sim um parto. Ele não veio, ele poderia ter sido criado no céu, um ser humano, e nascido pronto, descido do céu, em corpo. Mas ele passou por todo esse processo de desenvolvimento infantil, adolescência, e ele foi um adolescente, um jovem que teve todas as nossas dificuldades, daquela época. Não são as mesmas de hoje, mas com certeza esse processo de desenvolvimento sempre tem problemas, discussões, E Jesus passou por todo esse processo também como homem. Em Lucas capítulo 2, verso 52, diz que ele também crescia em estatura e graça. Então, estatura, sabedoria e graça. Então, quer dizer que Jesus estava em desenvolvimento humano também, igual a todas as outras crianças. Em Mateus capítulo 8, 24, fala que Jesus teve fome, sono, sede, cansaço. Ele passou por momentos de calor andando nas ministrações,
Nos jejuns, ele teve sede, teve fome, então ele cansou e dormiu no barco. Ele teve as limitações dentro de um corpo humano e ele sabe o que nós passamos de limitação. Então, se nós achamos às vezes pesada a carga de ser um ser humano e lidar todos os dias, levantar cedo, passar fome, estar cansado, imagina Deus, que não tinha esse sentimento de limitação de carne humana, passando por esse processo de limitação para nos compreender de forma mais empática, né? Jesus, ele tinha o poder de não precisar passar por isso e ele decidiu passar por isso para estar mais próximo de nós. E o ápice da confirmação da humanidade de Cristo é que ele morreu, sim, ele passou pelo processo de morte, mas ele foi o primeiro a ser ressurreto e também ele é, como eu já li antes, a referência de como nós seremos depois que tivermos o nosso corpo glorificado também após a ressurreição. Em 1 João, no capítulo 4, versos 2 e 3, diz o seguinte: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então essa referência fala sobre a convicção da encarnação de Deus em Jesus, homem. Mas se Jesus foi 100% homem, então ele foi 100% como nós, ele pecou? Não. Nenhum local da Bíblia foi deixado explícito um pecado de Jesus. Jesus nunca pecou, ele foi sem pecado, santo aqui na terra, né? Mas como então que ele foi 100% homem e não pecou? A palavra fala em João 8,46, Jesus dizendo: quem dentre vós me convence de pecado? Ele, sendo o ápice da santidade, jamais concordaria, aceitaria ou ficaria feliz, teria prazer em pecar. Ele foi uma representação de como Adão deveria ser na terra. Então, Adão e Eva, quando foram criados no jardim, eles foram criados para ser também santos e não pecarem. E Jesus veio e passou por muito mais dificuldade que Adão e Eva e não pecou. Vamos lá, né? Adão e Eva estavam no jardim, não tinha pessoas perseguindo, não tinham hipócritas, não tinham, né, tanta alteração na terra quanto o tempo em que Jesus veio. E mesmo assim ele não pecou, para nos dar referência que sim, é possível ser um humano sem pecar. Não sozinho, né? Com a graça dele. Com a força do Espírito Santo, nós podemos também ser santos juntamente com ele. Você pode estar se perguntando, então, mas por que Jesus decidiu ser humano, vir para essa terra, passar por as dores que ele passou? Primeiramente, ele foi um exemplo, uma representação de como é possível ser santo na terra, sendo humano, que foi o projeto inicial de Deus para nós, né? Da mesma forma com que Adão trouxe pecado para toda a raça de seres humanos pela geração humana, Jesus veio para dar a representação de que é possível ter uma vida santa seguindo a Ele, sendo Ele como referência de santidade. E a gente sabe que viver uma vida de retidão, santidade, agradando a Deus é o melhor tanto para a nossa vida física como espiritual, até para a nossa eternidade, né? E também ele veio para ser um sacrifício substituto. Hebreus fala o seguinte no capítulo 2, verso 16. Ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados do povo. Então Jesus tinha que se tornar homem, ele não tinha que vir como anjo, ele se tornou homem para salvar a humanidade. Se ele viesse como anjo, a interesse seria salvar anjos, mas não, ele tinha interesse em salvar a humanidade, por isso ele se fez homem. E então, se você se diz cristão, se você é confiante em Deus, se você lê a Bíblia, tem uma passagem que é para você. Nós, como cristãos, nós temos uma referência muito grande. Jesus veio como homem para nos ser referência de como viver. A Bíblia fala em 1 João capítulo 2, verso 6 a seguir: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se nós dizemos que somos de Cristo, nós devemos andar como ele andou. E andar como ele andou também tem os momentos de
carregar a sua cruz. Pega a sua cruz e me siga. E às vezes a gente tem que abdicar de muitas coisas para passar esse processo de humilhação, assim como ele passou esse processo de transformação, mesmo sem ter essa necessidade, Jesus passou para nos propiciar, para nos tornar mais perto de Deus e nos dar essa graça de sermos salvos. Também já comentei aqui que o fato de Jesus ser o primeiro homem ressuscitado em corpo glorificado, ele é também o nosso padrão de corpo glorificado. Então você consegue imaginar um corpo glorificado que não é mais deteriorado pelo pecado? Nós não vamos mais ter problemas de saúde, nós não vamos mais ter problemas psicológicos, emocionais, porque o nosso corpo ele vai estar sendo completamente restaurado para a glória de Deus. Então, nós vamos ter as nossas características físicas parecidas com o que somos, porque os discípulos reconheceram Jesus, né? Nós temos essa referência, mas nós vamos passar por um processo de transformação, um corpo glorificado, que também vai ser agora impossível de pecar, um corpo que não vai mais estar sujeito aos pecados da carne, da decadência de Adão e Eva que trouxe para a nossa geração toda, né? Nós teremos um corpo glorificado assim como é glorificado e santo o corpo de Jesus. Jesus, ele viveu como homem e ele passou por todas as necessidades que nós, seres humanos, passamos. E ele consegue ter, então, uma compreensão, uma experiência muito grande sobre sentimentos, sobre dores, sobre necessidades. Ele não pecou, mas ele viveu entre nós, ele viveu entre crianças, adolescentes, homens, mulheres. Jesus teve uma família grande, então ele entende como é o comportamento das outras pessoas, ele entende como é sofrer, ele entende como é ser traído. Jesus é a nossa referência de todas as situações de sofrimento que ele passou sem pecar. E nós podemos recorrer a ele, porque nós sabemos que ele vai entender a nossa dor, ele vai entender a nossa queda, porque ele não pecou, mas ele sabe como é o processo difícil de queda que nós temos que resistir. Ele é a nossa referência e ele é o nosso grande auxiliador. Através dele nós temos a convicção de que nós seremos compreendidos. Você pode tentar explicar as suas dificuldades para o seu chefe, para a sua esposa, para o seu cônjuge, para o seu filho e não ser entendido. Talvez nem seu psiquiatra te entende, mas Jesus consegue entender todas as suas limitações, as dores e as dificuldades, porque ele viveu nessa terra e ele passou por todos os processos que nós passamos diariamente. Então, recorra a ele, conversa com ele que ele vai te entender e te responder. Por que é necessário, então, também, não só Jesus ter vindo encarnado como homem, por que Deus não levantou apenas um homem, né? Um homem bom, um homem legal, para ser o nosso Salvador? Por que precisava ser o seu próprio Filho, Deus encarnado, para nos salvar? Primeiramente, porque nem o ser humano teria capacidade de carregar os seus próprios pecados como sacrifício, servir de sacrifício pelos seus próprios pecados. O pecado, ele exige uma justiça, e a justiça de Deus estava em sacrifício. Alguém deveria pagar esse preço pelo pecado da humanidade. A santidade de Deus, ela requer justiça contra os erros. E somente alguém divino teria capacidade de carregar todos os pecados da humanidade sobre si. Ninguém humano seria capaz de carregar sozinho todo o pecado da humanidade e se entregar pelas outras pessoas. Em Jonas, no capítulo 2, verso 9, fala que a salvação vem do Senhor. Então não teria a condição de alguém alcançar a minha vida, a sua vida com salvação, se não viesse direto de Deus. Então somente Jesus, somente Deus é que poderia nos alcançar com a sua salvação. Somente a divindade de Jesus encarnada teria essa capacidade de nos salvar. Não existe condição do ser humano, pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço, pela sua própria conduta, alcançar a salvação. Não existe isso. A Bíblia está recheada de referências de que o homem não é capaz sozinho de alcançar a salvação e a perfeição em Deus. Então teria que ser o próprio Deus vindo se entregando para alcançar a nós, poder perdoar os nossos pecados e nos dar acesso à salvação eterna. Somente Ele. E somente Deus seria capaz de nos ligar e nos conectar a Deus.
nos conectar ao Pai. Somente o próprio Filho teria essa condição. Somente Ele é que tem acesso a ser o único mediador entre Deus e os homens. Não há um outro homem que consiga fazer isso. Por isso foi necessário que Jesus saísse da sua glória, saísse do lugar onde Ele estava, se destituísse da sua glória, fosse encarnado como homem, padecesse para que depois o nome dele ficasse sobre todo nome. E hoje Jesus é o nome sobre todos os nomes e nós o adoramos. O ápice da glória de Jesus ainda está para acontecer. E será quando ele vier em glória das nuvens e todo o olho ver e toda a língua confessar que ele é o Senhor dos Senhores. Não apenas você que está me ouvindo, você que é cristão, você que já aceitou Jesus, que tem trilhado um caminho com Deus, que tem buscado a Ele. Mas a glorificação de Jesus não está apenas para quem o adora. Vai ser quando Ele retornar em glória buscar a sua igreja, sua noiva, todos os cristãos que buscam e tentam ser como Ele, investem o seu tempo para se aproximar em santidade e ter uma vida plena em Deus. Nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E tomara que você já tenha feito essa decisão antes para reinar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua compreensão desse texto, que Deus abençoe a compreensão dessa mensagem e que você possa ser impactado por Deus e que isso possa ter te levado a compreender mais sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Que você possa se sentir abraçado e amado pelo sacrifício dele e transformado, alcançado pela graça dele, para viver uma vida plena em Deus, que Ele quer muito você, Ele te ama demais, Ele fez tudo isso para poder se aproximar de você e te dar plenitude na sua vida. Fique com Deus e até mais.